Começa agora o Gospel News. Hoje é sexta-feira, dia 7 de agosto de 2026. Eu sou Karen Crisóstomo e nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube Rede Gospel TV Oficial com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. Você vai ver no Gospel News desta sexta-feira, presidente Lula prepara acordo em Brasília para reduzir gastos públicos e planeja novo arcabouço fiscal. Ministro Flávio Dino pede ajuda da Polícia Federal para analisar execuções das emendas PIX. O deputado federal Lindenberg Farias será investigado por verbas destinadas à Conab. Donald Trump assina decreto e impede turismo por nascimento nos Estados Unidos. Polícia Federal divulga relatório final sobre a queda do avião da Voipaz e indicia 16 pessoas. E você vai ver ainda o restaurante em São Paulo que muda de cardápio de acordo com as estações do ano. Boa noite. O presidente Lula prepara um pacto entre os poderes para reduzir gastos públicos. Pessoas próximas ao presidente disseram que os cortes podem vir através de um arcabouço fiscal mais restrito e nos gastos com estatais. A gestão petista se movimenta para apresentar projetos econômicos para um possível quarto mandato. Segundo informações, Lula quer Geraldo Alckmin e Fernando Haddad liderando as propostas, já que ambos são respeitados pelo mercado financeiro. A ideia é que haja uma sinalização de ajuste nas contas públicas, diminuição dos gastos das empresas estatais e uma proposta de arcabouço fiscal mais restritivo. Lula também deve propor um limite para as emendas parlamentares. Neste ano, os valores chegaram a 61 bilhões de reais. Entre janeiro e julho deste ano, o governo já repassou 33 bilhões de reais em emendas. As preocupações chegaram a Brasília após o déficit primário ultrapassar 55 bilhões de reais em junho. Na soma de 12 meses, o rombo chegou a 1 trilhão e 300 bilhões de reais, o equivalente a 10% do produto interno bruto do país. Nesta semana, o ministro da Fazenda, Dário Durigan, afirmou que o cenário fiscal do Brasil está controlado e atribuiu o endividamento público ao elevado patamar das taxas de juros. Ele chegou a dizer que não há descontrole, nem crise fiscal. E na próxima semana, o ministro da Justiça e os investigadores da Polícia Federal vão se reunir para conversar e alinhar o andamento de investigações do Banco Master e dos desvios do INSS. O ministro do STF, André Mendonça, reclamou da demora nas investigações e do efetivo disponível. O advogado-geral da União, Jorge Messias, o ministro da Justiça, Wellington Lima Silva e o ministro do STF, André Mendonça, estiveram juntos para tratar sobre as tensões dos poderes. Segundo informações, Mendonça reclamou muito do ritmo das investigações da Polícia Federal e do efetivo disponível. Do lado da Polícia Federal, foi enviado o recado de que existem limites e de que não é possível atender imediatamente todos os pedidos do relator. Pessoas próximas a André Mendonça questionam a demora do andamento dos casos do Banco Master e fraudes do INSS, mas o argumento é que esses não são os únicos casos que precisam de um esforço imediato da Polícia Federal. A Polícia Federal adiou o depoimento do senador Jacques Wagner. O petista seria ouvido no âmbito das investigações do caso do Banco Master. Em nota, a defesa dele informou que não teve acesso ao conteúdo da investigação por conta de problemas técnicos. A Polícia Federal identificou uma proximidade entre Jacques Wagner e o banqueiro Daniel Vorcar. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, determinou hoje que a Polícia Federal analise novos indícios de crimes na execução das emendas PIX. O Tribunal de Contas da União fiscalizou quase 200 milhões de reais e encontrou indícios de superfaturamento. O ministro Flávio Dino finalizou a análise de um relatório técnico do Tribunal de Contas da União, que apontava irregularidades nas emendas PIX. Dino disse que apenas medidas anteriores para aumentar a transparência não foram suficientes e que dados atuais revelam a persistência de um estado de inconstitucionalidade. O Tribunal de Contas da União fiscalizou 100 transferências especiais destinadas a 74 entes federados. 198 milhões de reais foram analisados e cerca de 55 milhões estão em prejuízo. Flávio Dino também pediu manifestações sobre fatos noticiados envolvendo a Conab. A suspeita envolve emendas do deputado petista Lindenberg Farias. Segundo a denúncia, os recursos teriam sido usados para adquirir produtos de cooperativas situadas fora do estado pelo qual o parlamentar foi eleito. Lindenberg Farias tem 10 dias para se manifestar. Representantes do México e do Brasil tiveram um encontro diplomático em Brasília.
O chanceler Mauro Vieira recebeu o colega mexicano Roberto Velasco em Brasília nesta quinta-feira, com quem co-presidiu a 6ª reunião da Comissão Binacional Brasil-México. No encontro, os representantes das duas maiores economias da América Latina reafirmaram seu compromisso com o multilateralismo e indicaram ter a mesma candidata para a Secretaria-Geral das Nações Unidas. Brasil e México estão juntos na promoção da candidatura da ex-presidência do presidente do Chile, Michelle Bachelet, ao cargo de secretária-geral das Nações Unidas. Temos convicção de que a notável experiência de Michelle Bachelet com cenários políticos complexos e sua capacidade de facilitar o diálogo contribuem muito para o aumento da eficácia da ONU. A cooperação em energia, incluindo os setores de petróleo e biocombustíveis, também esteve em pauta. Começo pelo mais significativo, a cooperação entre a Pemex e a Petrobras, as duas maiores empresas petrolíferas estatais da América Latina, entra em sua fase de execução. Vieira e Velasco ainda destacaram a importância de preservar a América Latina e o Caribe como uma zona de paz, baseada nos princípios de soberania e não intervenção nos assuntos internos dos estados. Senhoras e senhores, A JBS anunciou hoje uma parceria com a empresa da Nantara para expandir as operações na Ásia e também na Oceania. A operação pode movimentar cerca de 27 bilhões de reais e esse montante será usado para adquirir empresas e investir na região. A Petrobras registrou um lucro líquido de 52 bilhões de reais no segundo trimestre deste ano. A alta foi de 96% na comparação com o mesmo período do ano passado. Segundo a estatal, o desempenho foi impulsionado pelo aumento da produção, pelas maiores exportações de petróleo e pela forte alta das cotações internacionais da commodity. O diretor financeiro da empresa, Fernando Melcarejo, disse que o aumento do volume de produção de óleo e de derivados, combinado ao Brent mais alto, fortaleceu a geração da caixa da estatal. O Conselho de Administração da Petrobras também aprovou o pagamento de 17 bilhões de reais aos acionistas. A empresa também informou que os investimentos totalizaram mais de 5 bilhões de dólares, alta de 19,6%. Aos aportes de exploração e produção também cresceram. Foram mais de 4 bilhões de dólares investidos. Os aportes de exploração e produção também cresceram. Foram mais de 4 bilhões de dólares investidos. O presidente americano Donald Trump assinou um decreto para impedir o chamado turismo de nascimento nos Estados Unidos. O presidente Donald Trump assinou um decreto para reforçar as restrições contra o chamado turismo de nascimento, por meio do qual mulheres estrangeiras dão à luz nos Estados Unidos para que seus filhos obtenham a cidadania americana. Segundo o republicano, redes organizadas transformaram esse mecanismo em um negócio que facilita a chegada de milhares de pessoas ao país com esse objetivo. O que está acontecendo agora é que há pessoas criando negócios em torno disso. Pessoas ricas estão montando negócios em torno da cidadania por nascimento. Não era assim que deveria funcionar. É uma vergonha. Estão comprando sua entrada no país e não vamos permitir que isso aconteça. O decreto vem pouco mais de um mês depois da Suprema Corte reafirmar a vigência da 14ª emenda da Constituição americana, que garante a cidadania a quem nasce em território dos Estados Unidos, uma disposição aprovada após a Guerra de Secessão para proteger os direitos dos antigos escravizados. Trump chamou de equivocada a decisão judicial e afirmou que sua administração agora busca introduzir mudanças dentro do marco legal vigente. Estamos tratando da questão da cidadania por nascimento. Tivemos uma decisão muito infeliz da Suprema Corte sobre esse assunto. Foi apertada, mas uma decisão muito, muito infeliz. Por isso estamos fazendo ajustes, porque é algo muito injusto. A legislação já permite que funcionários consulares neguem vistos quando suspeitam que uma pessoa viaja ao país para dar à luz. Com o novo decreto, o governo Trump também busca impedir a entrada daqueles que organizam ou participam dessas redes, em uma nova tentativa de limitar o acesso à cidadania por nascimento. Os rebeldes Houthis lançaram um ataque contra forças do governo local e deixaram 58 mortos. Pelo menos 58 membros das forças governamentais do Iêmen morreram e dezenas ficaram feridas em uma série de ataques com drones e mísseis reivindicados pelos rebeldes Houthis, no episódio mais mortífero desde a trégua alcançada entre as duas partes em 2022. Os bombardeios atingiram acampamentos militares nas províncias de Marib e Hadramut, perto da fronteira com a Arábia Saudita.
O governo iemenita, reconhecido internacionalmente, prometeu responder ao que qualificou como uma agressão. Os Houthis, apoiados pelo Irã, afirmaram que a ofensiva foi uma represália pelo recente reforço de tropas governamentais apoiadas por Riad. Nossas forças armadas conduziram uma ampla operação militar de grande envergadura contra concentrações de tropas inimigas sauditas nas áreas de Al-Ruaik, Al-Abri, Al-Taniá e outros acampamentos pertencentes às chamadas 1ª e 3ª divisões de emergência, utilizando um grande número de mísseis balísticos e drones. A escalada coincide com uma deterioração da situação regional. O Iêmen, imerso em mais de uma década de guerra, se tornou recentemente uma nova frente de tensões entre Estados Unidos e o Irã. Além disso, os Houthis anunciaram um bloqueio marítimo contra a Arábia Saudita e nos últimos dias reivindicaram ataques contra petroleiros sauditas no Mar Vermelho e no Golfo de Aden, uma ameaça às exportações do maior produtor de petróleo do mundo. O conflito, iniciado em 2014, já causou centenas de milhares de mortos e uma das piores crises humanitárias do planeta. Sindicatos, movimentos sociais e partidos de esquerda convocaram um protesto contra o governo de Javier Milei na Argentina. Milhares de pessoas realizaram um protesto em frente ao Congresso argentino contra um projeto de lei promovido pelo presidente Javier Milei, que busca reforçar a proteção da propriedade privada, modificar as regras sobre desapropriações e agilizar despejos. O ponto mais controverso do projeto permitia flexibilizar a venda de terras rurais a estrangeiros. Diante da falta de apoio político e da rejeição popular, o governo acabou retirando esse trecho para que a iniciativa pudesse avançar no Senado. A legislação em vigor desde 2011 limita a 15% a proporção de terras rurais que podem ficar em mãos estrangeiras. Segundo um estudo da Universidade de Buenos Aires e do CONICET, mais de 13 milhões de hectares, uma superfície similar à da Inglaterra, pertencem atualmente a proprietários de outros países. E a verdade é que venho aqui e vejo o povo argentino unido, e me dá um orgulho patriótico que eu digo, que lindo que é isso, que lindo fazer parte desse país, e que haja gente que siga acreditando que vale a pena defendê-lo. Estou aqui porque é preciso defender não só as terras, mas tudo. Eu sou professora de educação especial. Para os deficientes houve um corte terrível, não só para deficientes, são os salários das pessoas. É preciso defender a Argentina como um todo. A manifestação, convocada por sindicatos, movimentos sociais e partidos de esquerda, sob o lema "A Pátria não se vende", terminou em confrontos com a polícia. As forças de segurança utilizaram gás lacrimogênio, balas de borracha e caminhões com jatos de água para dispersar os manifestantes. Segundo a imprensa local, pelo menos 2 agentes e um manifestante ficaram feridos, enquanto cerca de 10 pessoas foram detidas. Embora tenha eliminado a mudança sobre a propriedade estrangeira, o projeto continua gerando críticas porque também busca dificultar desapropriações, acelerar despejos por inadimplência de aluguéis e flexibilizar restrições sobre a venda de terras afetadas por incêndios. O governo sustenta que as reformas permitirão atrair investimentos, enquanto críticos consideram que elas ameaçam recursos considerados estratégicos para o país. E membros da ONU pediram uma atenção maior para a atual situação da ilha de Cuba. Nessa semana, o país sofreu com mais um apagão, deixando milhões sem energia elétrica. Cuba pode se transformar em uma Gaza silenciosa como consequência das sanções impostas pelos Estados Unidos. O alerta foi feito por especialistas da ONU em direitos humanos que instaram a comunidade internacional a agir rapidamente para evitar isso. Por ordem do presidente Donald Trump, os Estados Unidos, que mantêm um embargo à ilha desde 1962, impuseram em janeiro um bloqueio petrolífero à Havana. Segundo os especialistas, esse bloqueio e outras sanções impostas por Washington agravaram a situação econômica, provocaram uma grave escassez e alimentaram as frequentes quedas de energia em todo o país. Eles advertiram que o fornecimento de energia, o transporte, a irrigação e os serviços básicos estão falhando, uma situação que afeta de maneira desproporcional as mulheres, as crianças, os idosos e outros grupos vulneráveis. Os especialistas observaram ainda que as agências da ONU presentes em Cuba alertaram para o crescente risco de insegurança alimentar, bem como para a escassez de medicamentos e outros bens de primeira necessidade. Ainda enfatizaram que os alimentos nunca devem ser utilizados como instrumento de pressão política.
Assim, instaram o Conselho de Segurança da ONU e a Assembleia Geral das Nações Unidas a tratar com urgência essas ameaças como uma questão de paz e segurança internacionais. Os especialistas da ONU são especialistas independentes, designados pelo Conselho de Direitos Humanos. Portanto, suas opiniões e declarações não representam necessariamente a posição oficial das Nações Unidas. Abelardo de la Espriñela tomou posse hoje como novo presidente da Colômbia. Durante a campanha, ele se apresentou como um candidato antissistema e prometeu uma guinada à direita no país. Abelardo também prometeu endurecer o combate ao crime organizado, cortar os gastos públicos e reduzir o tamanho do Estado. A posse aconteceu na cidade de Cali, no sudeste do país. E nesta sexta-feira, um estudante assassinou os 2 avós e depois abriu fogo em uma escola em Bangkok, a capital da Tailândia. 5 pessoas morreram e após os ataques ele tirou a própria vida. Segundo as autoridades, o atirador era um adolescente de 14 anos e estudava na instituição. Uma tragédia abalou a Tailândia nesta sexta-feira. Um jovem de 14 anos matou seus avós antes de seguir para a escola em que estudava, onde tirou a vida de outras 5 pessoas. No início, eu o vi descendo de outro prédio em direção ao que eu estava estudando. Meu amigo sugeriu que começássemos a correr, então foi o que fizemos. Simplesmente corremos. Pouco depois de todos se esconderem, houve tiros. Vários disparos foram efetuados, aparentemente no andar de cima. Também ouvi o som de pessoas correndo. Fiquei esperando assim por muito tempo e a situação simplesmente não se acalmava. O governo informou que o autor dos disparos se suicidou e deixou ainda cerca de 30 pessoas feridas. A causa é o estresse relacionado à educação. A avó dele tinha sido professora e era bastante rígida com ele em relação aos estudos. A Tailândia tem uma das maiores taxas de posse de armas de fogo na região, com cerca de 10 milhões em circulação, ou seja, 1 para cada 7 habitantes. Promessas anteriores de endurecer as leis sobre armas não impediram que os tiroteios continuassem a ocorrer de forma recorrente. A seguir, tornado atinge cidades do sul do país e Defesa Civil emite novo alerta para a população. E Polícia Federal inicia 16 pessoas em relatório final sobre acidente da Voe Pass. Rio Grande do Sul foi atingido mais uma vez por um tornado. O fenômeno foi avistado no município de Pedro Osório, no sul do estado. O tornado foi registrado na localidade conhecida como Matarazzo, interior de Pedro Osório. Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram o tamanho do fenômeno. O prefeito da cidade, Ricardo Alves, disse que os ventos causaram estragos na área urbana. A Defesa Civil do estado confirmou na manhã de hoje que uma pessoa morreu. A vítima era um motociclista que foi atingido por uma árvore na cidade de Monte Negro. O portal de relatórios abertos da ANEEL informou que quase 300 mil casas estavam sem energia elétrica nas primeiras horas do dia. No Rio de Janeiro, por exemplo, a Prefeitura e o governo estadual suspenderam as aulas da rede pública nesta sexta-feira. A Universidade do Estado do Rio de Janeiro também interrompeu as atividades presenciais em todos os campos. A Defesa Civil emitiu alertas via celular e recomendou que a população evite deslocamentos e busque locais seguros. Um motorista de ônibus foi contido por um policial militar e retirado do veículo na zona norte de São Paulo. Segundo o Sindicato dos Motoristas, a ação ocorreu após o condutor pedir passagem para uma viatura que trafegava em baixa velocidade. Em nota, disse estar estarrecido e indignado com a truculência e que vai ingressar com uma denúncia na Corregedoria da Polícia Militar para investigar e punir os responsáveis. A Secretaria de Segurança Pública comentou que o policial civil deve instaurar um inquérito e solicitar as imagens das câmeras corporais. A Polícia Federal divulgou o relatório final sobre a queda do avião da Voe Pass, que matou 62 pessoas em agosto de 2024. 16 pessoas foram indiciadas. O relatório da PF tem como foco a atribuição de responsabilidades criminais e indiciamentos. O documento afirma que José Luiz Felício Filho, diretor-presidente da Voe Pass, era quem efetivamente deveria agir para interromper o cenário de omissões que a companhia aérea vivia quanto à manutenção e operação das aeronaves. Segundo a investigação do CENIPA, houve falta de supervisão sobre práticas informais na empresa.
O documento da PF também seguiu as conclusões do CENIPA, afirmando que a causa do acidente foi a perda de controle em voo causada pelo acúmulo de gelo na aeronave e também pela falta de ação dos comandantes da aeronave para solucionar o problema. Em uma das conversas recuperadas, os pilotos reconheciam a falha no sistema de degelo e chegaram a comparar a aeronave a um Fusquinha. Familiares das 62 vítimas preparam uma nova ida à justiça com uma ação coletiva de responsabilidade civil por danos morais. E no próximo bloco, estações do ano ditam um cardápio de restaurante em São Paulo e a eliminação do Corinthians na Copa do Brasil. O cardápio do Tuju, o primeiro restaurante 3 estrelas da América Latina, é ditado pelo clima. Os donos do estabelecimento em São Paulo criaram um centro de pesquisa que explora os ingredientes sazonais e os menus são divididos entre as estações do ano. A adaptação climática chegou ao mundo da alta gastronomia. No Tuju, um restaurante brasileiro reconhecido com 3 estrelas Michelin, o primeiro na América Latina, o cardápio é definido pelos padrões de chuva cada vez mais irregulares em São Paulo devido ao aquecimento global. Os proprietários tomaram a decisão após criarem seu próprio centro de pesquisa e passarem 2 anos explorando ingredientes regionais de São Paulo, embora não exclusivamente, para utilizá-los em seu auge. Elasticidade, assim, a gente consegue prolongar cada estação realmente, de fato, olhando para os ingredientes. Então a gente não precisa ficar marcado agora é verão, agora é outono. A gente consegue entender mesmo o que tem, o que está na época, o que está produzindo, para conseguir usar os ingredientes no período que está ali disponível para a gente, em seu auge, né? No menu do restaurante, a adaptação é a palavra-chave. Era para estar seco já, né, São Paulo. Normalmente, mês de julho, agosto é seco. E ainda não está seco, né? Tem chovido assim às vezes, né? Isso tem a ver com o Super El Niño. Isso fez com que a gente tivesse uma temporada de cogumelos maior. Durou quase o dobro do tempo. Então você tem que sempre ficar esperto e se adaptar. Afinal de contas, não é uma coisa engessada que vai ser assim para sempre. O Tuju oferece 4 menus degustação por ano, um para o período úmido, um para a chuva, um para os ventos fortes e um para a seca, que não tem datas fixas e são guiados por cada estação. De um cuscuz paulista reinventado a bochechas de porco, acompanhadas de mandioca e chucrute, os 10 menus degustação do Tuju apresentam principalmente ingredientes de pequenos produtores do estado de São Paulo. O guia Michelin apontou que alcachofras, castanhas, uvas, goiaba, caqui, amendoim, cebola, abóbora, alcaparras e muitos outros produtos regionais eram tratados com as técnicas mais modernas, enfatizando a criatividade e a pesquisa minuciosa. As 3 estrelas foram concedidas em abril pelo prestigiado guia juntamente com outro restaurante paulistano, o Evai. Mas além dos ingredientes selecionados, os proprietários destacam o atendimento como outro ponto alto do restaurante. Eu acho que em termos de hospitalidade, o brasileiro ele é um hospitaleiro nato, assim. Eu acho que tem essa coisa do cuidado, essa coisa do olhar para o outro. A gente já é um povo com isso dentro de si, assim. Essa coisa de receber muito bem, de receber na casa, de convidar para um cafezinho. Isso já faz parte, está intrínseco nas culturas. O restaurante fica em um luxuoso prédio de 3 andares que antes abrigava uma boate perto da Avenida Faria Lima, o coração financeiro de São Paulo. Os clientes pagam R$ 1.650 por pessoa e a harmonização com vinhos pode custar até R$ 2.300. O nome do restaurante, Tuju, aberto em 2014, homenageia uma ave latino-americana que voa alto. Coisinha oferecer, não ela inteira e tal. Mas vamos ver o que vai rolar de vinho também para entender como a gente encaixa. Lactose, a gente tem todos os nossos pratos sem lactose, caso queira. Não lembro, acho que nós vamos... Tá, vamos lá. Peixe de hoje é capuá, mais... 3. E ontem o Corinthians foi eliminado da Copa do Brasil. Vamos ver. O Vitória conseguiu a classificação após virar o placar agregado contra o Atlético Paranaense. O time baiano havia perdido por 2-0 o jogo de ida.
Aos 10 minutos do primeiro tempo, René aproveitou um rebote e abriu o placar. Nos acréscimos do primeiro tempo, Eric bateu de fora da área e fez o segundo. Na volta do intervalo, o goleiro do Atlético Paranaense saiu errado e a bola sobrou nos pés de René, que fez o terceiro. No final da partida, Fabrício Santos fez uma linda jogada e tocou para Mário Sérgio fazer o quarto gol da partida. O Corinthians recebeu o Internacional na Neoquímica Arena, precisando vencer a partida por 3 gols de diferença para se classificar. No final do primeiro tempo, Gustavo Henrique abriu o placar para o Timão. No segundo tempo, aos 13 minutos, Bernabé recebeu dentro da área e chutou forte para empatar. O Timão ensaiou uma reação com Pedro Raul, mas foi só isso. Internacional classificado para as quartas de final da Copa do Brasil. E o Gospel News desta sexta-feira fica por aqui. Eu desejo a todos vocês um final de semana abençoado. Não esqueça que amanhã, sábado, tem Marcha para Jesus em Tietê, no interior de São Paulo, e Salvador, na Bahia, também vai marchar para Jesus. E domingo é dia de celebração da família. Os cultos são presenciais em todas as igrejas Renascer em Cristo, às 8, às 10 da manhã, às 4 da tarde e também às 6 da noite. Uma boa noite a todos vocês. Segunda a gente está de volta com mais notícias do Brasil e do mundo, e até lá você fica muito bem informado no YouTube Rede Gospel TV Oficial e também no Spotify Gospel News em 3 minutos. Boa noite, um excelente final de semana e até segunda-feira.